Olá galera, tudo bem com vocês? Bem-vindo aí a mais um Fractal Revisa. E na aula de hoje vai estar falando um pouquinho de trigonometria na circunferência. O que vale a pena a gente lembrar, turma? Primeira coisa, a circunferência trigonométrica, ela é dividida por dois eixos, o eixo dos cossenos e o eixo dos senos. Vale lembrar também, turma, que o raio de uma circunferência trigonométrica, ele sempre tem medida unitária, ou seja, o raio mede 1. Além disso, turma, vale lembrar a respeito das reduções ao primeiro quadrante. Se eu tenho um ângulo θ no primeiro quadrante, eu quero ele no segundo quadrante, o que eu tenho que fazer? 180, que é a meia volta, menos o valor do θ, porque essa abertura é a mesma. Se eu quero ele no terceiro quadrante, turma, basta fazer 180 mais o ângulo θ. E se eu quero ele no quarto quadrante, turma, é a volta completa menos a abertura θ. Então 360 menos θ. Além disso, a gente comentou em sala de aula, turma, sobre os sinais de seno, cosseno e tangente na nossa circunferência trigonométrica. Então, turma, vale lembrar que o seno ele é positivo no primeiro e no segundo quadrante. A tangente ela é positiva no primeiro e terceiro. E o cosseno é positivo no primeiro e no quarto. Ou seja, nos quadrantes onde não foram comentados, simboliza que esses valores de seno, tangente e cosseno são negativos. Vamos ao exercício, turma. Questão 3 pede para a gente achar a menor determinação positiva do ângulo 11π sobre 2. Professor, eu não gosto de trabalhar com ele em radianos. Se eu não gosto de trabalhar com ele em radianos, vamos fazer uma transformação para graus bem rapidinha? Turma, 11π sobre 2. Se eu quero transformá-lo em graus, turma, basta você fazer uma substituição. Onde tem esse valor de π, a gente vai substituir por 180 graus. Galera, então vai aparecer para nós aqui, ó, 11 vezes 180 graus, só que isso tudo está dividido por 2. Galera, 180 dá para dividir por 2? Tá. Quando eu dividir 180 por 2, turma, vai dar 90 graus. E 90 graus vezes 11 dá 990 graus. Então eu quero saber a menor determinação positiva para um ângulo de 990 graus. Turma, lembra aqui um pouquinho comigo. Se eu pego aqui de 0 a 360 graus, o 360 graus não é a maior abertura que eu vou ter dentro da circunferência? Simboliza que 990 graus eu estou dando mais de uma volta. Então, turma, se eu quero a menor determinação positiva, eu tenho que fazer essa divisão por 360 e verificar quantas voltas foram dadas. E o resto para nós vai ser essa menor determinação positiva. Então, turma, olha só o que vai acontecer. Nós faremos lá 990 e nós vamos dividi-lo por 360 graus. Quando eu efetuar essa divisão, turma, olha só o que vai aparecer para nós. O 360, ele cabe quantas vezes dentro do 990? Turma, uma vez 360, 360. Duas vezes 720. Três vezes 1080. Se eu pegar 3 vezes, passa. Então, nós vamos pegar 2 vezes. Vai dar o quê, turma? 720 graus. Eu vou subtrair e vai sobrar quanto para nós? Vamos verificar? 0 tira 0 dá 0. Turma, 9 tira 2 dá 7. 9 tira 7 dá 2. Então, o que eu quero dizer com isso, professor? Você está querendo dizer que foram realizadas 2 voltas. Então, esse número 2 representa o número de voltas. E sobrou um resto. Turma, esse resto que sobrou vai ser chamado para nós de primeira determinação positiva. Primeira determinação positiva. Turma, e a primeira determinação positiva para nós, ela é a menor. Se ela é a menor, turma, qual a resposta? 270 graus. Aqui é o ponto de partida. O que eu estou querendo dizer com isso? Que eu estou partindo 270 graus e eu estou dando 2 voltas e estou caindo exatamente aonde de novo? No 270. Quer dizer que o arco de 990 graus e 270 graus, eles são chamados de côncavos. Por quê? A subtração entre eles, turma, que dá 720, representa um número de voltas que é inteiro. E é isso que o exercício pediu. Bem simplesinho, não é? Professor, agora se acontecer do ângulo seto negativo, nós vamos fazer um processo parecido.
Nós vamos dividir os 700 por 360, novamente. Por quê? 360 graus não é o número de voltas que a gente tem? O maior valor em graus para isso? Então, nós faremos lá primeiro, ó. 700 dividido por 360. Porque uma volta completa, 360 graus. Turma, se eu pegar lá uma volta, dá 360. Se eu pegar duas voltas, vai dar 720. Vai passar? Vai. Então, vou pegar uma vez. Uma vez 360, vai dar 360. Professor, tem que subtrair? Tem. Turma, quando eu subtrair, vamos ver o que a gente vai encontrar? 0 tira 0, dá 0. Não tem como tirar 6 de 0, eu tenho que pedir emprestado. Quando eu peço emprestado, aqui vai ficar 6 e aqui vai ficar 10. 10 tira 6, dá 4. Turma, 6 tira 3, dá 3. Sobrou 340 graus. O que eu quero dizer com isso novamente? O número 1 representa o número de voltas. Turma, e o resto, professor? O resto, que foi 340 graus, turma, simboliza o quê? Será que é a primeira determinação positiva? Aqui, na verdade, não. Por quê? Eu estava dividindo um número negativo. Então, o 3 para nós não é a menor determinação positiva, turma. Ele é a menor determinação negativa. E eu quero ela positiva. Então, está aparecendo menos, ele equivale a quem? A menos 340 graus. Os dois, turma, os dois ângulos aqui para nós, o de 700, o menos 700 e o menos 340, eles são chamados de côngruos. Eu ainda não achei a menor determinação positiva, eu achei a menor determinação negativa. Mas eu quero a positiva, professor, o que eu tenho que fazer? Galera, a partir daqui, nós vamos apenas acrescentar uma volta. Por quê? Se eu retirar uma volta, eu vou continuar com ela negativa, vou voltar ao ponto de partida. Então, nessa situação, o que a gente faz? Acrescenta uma volta. Uma volta não é 360 graus? Quando eu acrescentar essa uma volta, turma, vamos lembrar que isso aqui é uma volta. Quando eu acrescentar uma volta, turma, quanto que é 360 menos 340? Não é 20? Então, turma, 20 graus para nós simboliza o quê, turma? 20 graus aqui simboliza a primeira determinação, positiva. Então, toda vez que ele for negativo, eu vou achar primeiro a primeira determinação negativa, como a gente achou. Para achar a positiva, basta acrescentar uma volta, que é 360 graus. Fechando exatamente em 20 graus. Turma, até aqui tranquila a matéria. Lá na questão 7, ele pede para você, determine seno, cosseno e tangente daquele ângulo de 405 graus. Você vai falar, professor, eu não dou conta. Por que você não dá conta? Porque passou de uma volta? Vamos seguir o padrão do exercício anterior. Se passou de uma volta, vamos pensar nesse ângulo um pouquinho menor, turma. Fazendo o quê? Pegando o ângulo de 405 e dividindo por quanto? Por 360. Então, vamos fazer lá, ó. 405 graus dividido por 360, que é uma volta. Galera, quando eu faço isso, o 360 ele cabe quantas vezes dentro do 405? Ele cabe exatamente uma vez. Então, turma, se ele cabe uma vez 360 dá 360. Tem que subtrair? Tem. Quando eu diminuir aqui, turma, vamos lá, 5 tira 0 dá 5. Turma, não tem como tirar 6 de 0. O que eu faço? Pego emprestado. Então aqui vai ficar 3 e de cá vai ficar 10. 10 tira 6 dá 4 e 3 tira 3 dá 0. Sobrou 45 graus. O que eu quero dizer com isso, turma? Aqui representa o quê? Representa número de voltas. Número de voltas. Turma, o que quer dizer 45 graus? 45 graus aqui para nós é a primeira determinação positiva, é a menor.
que eu quero dizer com isso, turma? Eu quero dizer que o ângulo de 405 graus e o ângulo de 45 graus, eu quero dizer que eles são côngruos. Eu quero dizer que eles são côngruos, turma. Esses dois ângulos são côngruos. Meninos, se eles são côngruos, eu estou partindo 45 graus. Eu estou dando uma volta inteira e estou caindo de novo no ângulo de 45 graus. Eu estou falando da mesma abertura? Tô. Então, turma, eu calcular o seno de 405 é o mesmo que eu calcular o seno de 45. Eu calcular o cosseno de 405 é o mesmo que eu calcular o cosseno de 45. E a tangente da mesma maneira. Como 45 graus para nós representa um ângulo do primeiro quadrante, turma, nós temos que no primeiro quadrante, seno, cosseno e tangente são positivas. Eu tenho que mexer com o sinal? Não precisa esquentar. Então, vamos fazer esse cálculo bem rapidinho? Então, nós queremos lá, ó, o seno de 405. Mas a gente viu que ele é igual a quem? Ao seno de 45. E, de acordo com a tabela de ângulos notáveis, o seno de 45 é a raiz de 2 sobre 2. Do mesmo modo que eu quero lá o cosseno de 405, que é igual a quem, turma? Ao cosseno de 45, que também vale a raiz de 2 sobre 2. Turma, se eu quero a tangente de 405, turma, quando eu dividir a tangente de 405, ela vai ser a mesma tangente de 45. E a tangente de 45 a gente sabe que é a divisão do seno de 45 pelo cosseno de 45. Quando eu divido uma coisa por ela mesma, isso aqui é igual a 1. Então, galera, quando eu observo isso, eu calculei seno, cosseno e tangente desse ângulo que foi comentado. Dessa maneira, turma, fechando mais uma videoaula. E lembra o seguinte, ó, lembra do seguinte, se o ângulo aqui, ó, não tiver no primeiro quadrante, eu tenho que envolver essas relações aqui, turma? Tem. Se o ângulo meu pertence ao segundo quadrante, eu tenho que fazer o 180 menos θ igual a esse ângulo do segundo quadrante para pensar no primeiro. E assim por diante. O mesmo vai servir para o terceiro quadrante e também para o quarto quadrante. Belezinha? Galera, boa prova para vocês e até a próxima videoaula. Um abraço.